Minha ilha tem o que as outras não têm. Ela é a quarta melhor cidade do Brasil para se viver. Belas praias contrastam com as imponentes estruturas da capital. Mesmo com quase 4 milhões de habitantes, Vitória ainda mantém o ar de cidade pequena. E é este contraste que faz da capital tão atraente. Mas como toda cidade grande, Vitória também sofre com a rotina frenética das ruas e avenidas. De norte a sul da cidade, em alguns horários, a imagem é uma só. Filas e filas de veículos. Depois que acabou o pedágio, meu amigo, piorou. Eu posso falar de cadeira. Eu até mudei meu horário. Eu sou médico, né? Trabalhava pela manhã em Laranjeiras. Mudei meu horário daqui a 3 semanas para eu poder, né, não passar mais pelo esse sufoco, né? Então, com isso, eu acho que tem que ter uma mudança. Fazer pontes alternativas, entradas alternativas. Alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que está, não dá para continuar. O pedágio que o Marco se refere é o da Darcy Castelo de Mendonça, popularmente conhecida aqui no estado como Terceira Ponte, uma das vias que liga a capital à Vila Velha. Calcula-se que depois da liberação da cobrança em abril deste ano, o número de carros circulando por ela aumentou 20%. São 16 mil veículos todos os dias. Nos horários de pico, as filas são intermináveis. Necessidade de paciência e bom humor. E o estresse? Bastante, aumenta bastante. Mas com um pouquinho de paciência a gente chega lá. Só com bom humor, né? E haja bom humor. Mesmo trabalhando no meio de tanto estresse e de tanta gente mal-humorada, o Jobson Meirelles, conhecido como guarda gentileza, esbanja a simpatia e alivia a tensão da rotina da ponte. Bom dia, olha a viseira aí, ô bonitão. Olha a viseira, seu olho bonito aí. Bom dia, gostei do óculos, hein? Vamos que vamos, hein? Camisa bonita, hein, Rosinha? O bom humor te ajuda muito, além de fazer bem para a sua saúde, ajuda as pessoas também. As pessoas veem que o trânsito ele tem que ser levado a sério, porque trânsito não é brincadeira, mas a falta de educação não tem nada a ver com trânsito. Os problemas do trânsito estão longe de serem resolvidos. Não há muito o que alargar nas avenidas e ruas. Algumas até passam por melhorias, mas logo se tornam pequenas para o volume de veículos que estão em circulação. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a frota de automóveis de Vitória teve um crescimento de 60% nos últimos 10 anos. No estado, existe uma moto para cada 7 habitantes. Assustador mesmo é quando comparamos o número de carros por pessoa na capital. Para cada 2 capixabas, existe nas ruas de Vitória um carro. O sistema viário ele é limitado, mesmo que se faça uma ampliação aqui e acolá, não vai comportar 60%, 70%, e o crescimento é exponencial. Ou seja, se num ano crescer um percentual, no próximo ano esse mesmo percentual representa mais ainda do que o percentual anterior. Então a tendência é virar um gargalo quase que em algum momento quase que intransponível. Vitória ampliou pontes, as pontes de Camburi, a Ponte da Passagem, a Fernando Ferrari, só para citar alguns, e agora a Leitão da Silva. Lógico que isso há uma melhora, mas há uma melhora para o deslocamento veicular, mas tem limitação. Tem limitações isso. Então a tendência de expansão, ou melhor dizendo, ampliação do sistema viário, ele é um paliativo que tem um certo prazo de validade. Para aliviar a tensão do trânsito, já pensou fazer um trajeto que no horário de pico demora 40 minutos em no máximo 10 e pagar bem menos que uma tarifa de ônibus lotado para fazer este mesmo percurso? A solução está bem aqui. Mesmo sendo um dos meios de transportes mais antigos da região, as catraias são pouco utilizadas. O barco é bem simples, mas o cenário, que é de tirar o fôlego, já vale a pena. Geraldo trabalha há 15 anos como catraieiro e ama a profissão. Para ele, o motivo de tantas pessoas utilizarem os barquinhos é a praticidade. O pessoal que, por causa do trânsito, né? Aí dá mais preferência a gente. Por quê? Que é mais rápido, é uma viagem segura, uma viagem gostosa, entendeu? E é R$2. Aí uma travessia que custa uma média de 5 a 7 minutos. Você está no centro de Vitória. Já Rogério utiliza as catraias há 13 anos. Trabalhador do centro da cidade, ele conta que além da rapidez do transporte,
a falta de vagas para estacionar o carro também é um dos motivos da escolha. Economizo mais tempo, vim de Vila Velha até chegar a 5 Pontes, quando o trânsito está engarrafado, nós perdemos 40 minutos. E depois ainda vem o fato de não achar estacionamento. Isso tudo dificulta. E a Ingrid, que fez a travessia pela primeira vez, será que ela gostou? Achei muito legal, inclusive acho até que isso deveria ser exposto, deveria passar essas informações para as pessoas, porque eu moro, já tem 31 anos que eu moro aqui em Vila Velha, não sabia disso, conheci através do meu marido e achei assim maravilhoso, baratinho, rápido, você vem curtindo o visual, eu adorei. Vai repetir a dose, vai vir mais vezes? Com certeza absoluta. Carro vai ficar do lado de lá, ônibus também, às vezes eu venho de ônibus, não vou vir, com certeza. Mesmo sendo um meio barato e simples de locomoção, os catraieiros encontram dificuldades. O ponto de embarque e desembarque de passageiros é precário e pouco seguro. Para Eliana Kunster, doutora em planejamento urbano, o grande problema é que a estrutura das cidades é elaborada pensando somente no fluxo de carros. A gente tem, nos últimos anos, pensado numa cidade que privilegia o fluxo de automóveis. Será que é isso mesmo que a gente precisa, né? Quer dizer, já está claro para a gente que esse modelo é um modelo que tende a se extinguir, a se exaurir, né? A gente não tem mais a possibilidade de colocar em carros e carros e carros nas ruas de forma ilimitada. Se você observar aqui enquanto a gente está conversando, os carros que passaram, 80%, 90% tinha uma pessoa dentro, né? E isso é uma coisa que é causada pela insegurança, pela dificuldade do transporte público, por uma série de questões, né? Mas é uma coisa que precisa ser revertida. Porque é um absurdo você pensar num automóvel ocupando o espaço que ele ocupa para servir apenas a uma pessoa. A cidade de Vitória é uma ilha repleta de belezas naturais, como o mar, os morros e o mangue. E olhando daqui de cima do convento essa vastidão de águas, difícil não imaginar o motivo de não utilizá-las como meio de transporte. A gente não está usando o que seria a vantagem, que seria esse modal aquaviário, esse modal de utilizar a possibilidade de você se locomover pelo mar, que você tem só, se a gente for considerar o fluxo e a facilidade de mobilidade, você só tem vantagens. O modal aquático que Eliana se refere é o aquaviário. Ele funcionou até 2000 quando foi fechado e só agora o projeto foi retomado. Apesar disso, ainda falta muito para que ele saia do papel. A expectativa é de que até o final deste ano seja lançado o edital de implantação do sistema. Ele vai funcionar com 5 embarcações essa primeira etapa, com 5 estações, 2 em Vila Velha, 2 em Vitória e 1 em Cariacica. Vai ser integrado ao Transcol, então quem paga o Transcol não paga o aquaviário e vice-versa. Barcos modernos, catamarãs para 200 passageiros, com ar-condicionado, com todo o conforto que precisa ter num sistema aquaviário. Enquanto o aquaviário não sai do papel e o trânsito não melhora, a população se ajeita como pode para ir e vir de maneiras alternativas. Cada vez mais as bicicletas tomam conta das ruas da cidade. Jefferson é um adepto. São quase 40 anos sob 2 rodas. Indo trabalhar de bike todos os dias, ele reduz mais da metade o tempo que gastaria indo de ônibus. E ressalta a que para ele é a maior vantagem do meio de transporte. Uma pessoa que, por exemplo, de casa para o serviço ou para a escola gasta 5 quilômetros, então são 5 de manhã, 5 de tarde, já são 10, né? Bota da semana, 10, 20, 30, 40, 50, são 50 quilômetros por semana. Ao final de um mês ele andou 200 quilômetros de bicicleta. Não precisa de academia, 200 quilômetros por mês de bicicleta é um senhor treino, queima de calorias e um exercício físico, né? Pois é, no total são 16 quilômetros indo e voltando. Mas além das dificuldades que ele enfrenta no trânsito, recentemente o ciclista encontrou outro problema. A empresa que ele trabalha proibiu que bicicletas sejam guardadas no prédio. Para garantir que o deslocamento não seja afetado, Jefferson deixa a companheira na garagem de um prédio vizinho. É inadmissível uma coisa dessa, né? Botar um bicicletário, uma coisa mais segura para se desafogar um pouco mais o trânsito, porque o espaço está cada vez mais raro nas grandes cidades, né? Mas não é só no asfalto que a população enfrenta problemas. Quem caminha pelas ruas do centro da capital sofre.
Alguns proprietários de imóveis já se adequaram ao modelo da calçada cidadã, mas basta apenas dar um passo que os problemas voltam a aparecer. Lastimável. Tem que ficar me apoiando nas laterais aqui do muro aqui e me apoiando. Senão eu passo nos carros aqui, né? Então vou ser atropelado aqui por algum carro, algum caminhão. Calçadas também, quando são feitas, são todas feitas cada uma de uma moda. Uma é amarela, outra é vermelha. Uma tem escada para descer, cego não pode andar, né? Deficiente não tem condições de se transitar à vontade. Por exemplo, os cadeirantes. Fica impossível para eles, né? Não há a menor possibilidade de eles estarem circulando nas calçadas. Não tem jeito. Por mais que um problema seja resolvido, Vitória tem 462 anos e ainda tem muito o que crescer. Além das dificuldades que a cidade enfrenta, existem outros lados que temos que resolver. O da paciência e da gentileza com o próximo, que assim como a gente também só quer chegar em casa ou no trabalho. Humanizar o trânsito. Esta é a chave de um sistema de mobilidade ideal. Lembra do guarda gentileza lá do início da matéria? Pois é, ele tem uma dica bem simples para você aí de casa já colocar em prática e fazer a diferença atrás do volante. Pare na faixa, que beleza, você gerando gentileza. Pare na faixa, é nota 1000, você e eu mudando o Brasil. Por que você e eu? Porque a mudança começa dentro de você. E quando você muda o mundo.